Você já passou por aquela situação onde você precisa de dinheiro urgente, só que toda a sua grana está investida? E é nesse exato momento que vem aquele grande dilema, né? Ou você resgata os seus investimentos e infelizmente vai perder uma parte da sua rentabilidade, você pode pagar IOF ou até mesmo perder o prazo de carência, ou então você pode pegar um empréstimo, só que aí você vai pagar um juros um pouquinho mais alto. Mas e se eu te falar que existe uma terceira opção para isso tudo, que é uma forma de você conseguir o crédito sem você mexer nos investimentos que já está ali aplicado tudo bonitinho. Eu estou falando aqui do crédito com garantia de investimentos dentro da Rico. Eu já vou te explicar mais sobre como que isso funciona, quanto custa e quando faz sentido você utilizar essa ferramenta, fechou? Então, bora pro vídeo. Família, então vamos lá, deixa eu te explicar aqui um problema que infelizmente todo investidor por algum momento vai enfrentar na sua vida. Você tá lá investindo, construindo o seu patrimônio, aportando todo o santo mês e fazendo ali as coisas certas. E aí o seu dinheiro tá lá em um CDB de 2 anos, ou então numa LCI que ainda não venceu, ou até mesmo no Tesouro Direto IPCA mais com vencimento lá em 2030. Tudo certinho e conforme você já estava planejado ali. Só que aí do nada aparece uma emergência. Pode ser ali uma conta médica, pode ser ali uma oportunidade de você fazer um negócio, ou até mesmo qualquer coisa que acaba surgindo na sua vida. Só que aí você precisa de dinheiro, tipo assim, para agora, né? Não, para agora não, para ontem. E agora, o que que você faz? Opção 1, resgatar os seus investimentos. Eu sei que parece que é a opção mais óbvia, né? Mas olha só alguns possíveis problemas nesse caso. O primeiro é se o seu investimento tem carência, porque aqui você pode perder uma possível rentabilidade ali de um dinheiro que já estava aplicado. E se você resgata então antes de 30 dias, você pode pagar IOF dependendo do investimento. E se você tem um CDB com uma liquidez menor, você pode vender ali com grande deságio. E se é o Tesouro Direto, por exemplo, dependendo do momento que você for resgatar, você pode vender com prejuízo, ou seja, você pode perder dinheiro para acessar o seu próprio dinheiro. Agora vamos falar aqui sobre a opção 2, que é o que você pegar um empréstimo. E é aí que você tem a brilhante ideia, né? Então eu vou pegar um empréstimo pessoal. E aí você vai lá e olha os juros, tá? Só para você ter uma ideia. O empréstimo pessoal no Brasil hoje cobre média de 6 a 15% ao mês. Sim, ao mês. Você pode pagar um valor alto de juros enquanto o seu dinheiro está lá aplicado. Então, isso daqui não faz muito sentido para você, né? É exatamente esse o problema. Os investimentos de baixa liquidez pode ser ali opções para o longo prazo, mas pode deixar você na mão quando você precisar de um dinheiro rápido. E aí a maioria das pessoas não sabe que existe a terceira opção que eu já falei aqui no início, que é o quê? O crédito com garantia de investimentos dentro da Rico. E a ideia é muito simples, tá? Mas que acaba ajudando muita gente. Ou seja, você acaba utilizando o seu próprio investimento como garantia. Mas deixa eu te explicar melhor como que funciona isso na prática, tá? Primeiro, você tem que ter ali investimentos elegíveis dentro da Rico. Pode ser ali um CDB, uma LCI, uma LCA, um Tesouro Direto. Segundo, você solicita ali o crédito com garantia de investimentos pelo próprio aplicativo, tá? Só que nesse caso aqui, exige de fato ali uma aprovação para a contratação de crédito com garantia, que serão aplicáveis ali de acordo com alguns termos e até mesmo condições a ser assinada pelo cliente, fechou? E terceiro, a Rico usa os seus investimentos como garantia. Então é como se eles ficassem bloqueados, mas que eles vão continuar rendendo. E o quarto passo, caso você seja aprovado, você já recebe o dinheiro ali na sua conta. E o quinto, você paga de volta conforme ali você combinou, e quando você quita o crédito, os seus investimentos eles acabam sendo desbloqueados novamente. Só que aqui tem alguns pontos importantes. Por exemplo, o valor mínimo é a partir de R$1.000 e o dinheiro ele fica disponível na sua conta em até um dia útil após ali a aprovação e análise de crédito, tá bom? E obviamente tem transparência total, você sabe exatamente quanto que você vai pagar, ou seja, a gente está falando aqui do valor devido, que é a soma ali do valor que você contratou, mais um juros pré-fixado, mais o IOF, tá? Ou seja, é sem surpresa e sem taxa escondida. E obviamente tem aqui também a questão da flexibilidade no pagamento. Você escolhe se você quer parcelar ao longo do tempo ou se prefere pagar tudo só no final do contrato. E essa flexibilidade aqui, ela é importante porque você pode organizar do jeito que funciona melhor para o seu bolso, fechou? Então, os seus investimentos acabam tendo de fato essa possibilidade de continuar rendendo.
Isso aqui que é um grande diferencial, porque enquanto você utiliza o crédito, os seus investimentos ficam ali bloqueados como garantia, mas eles podem continuar rendendo normalmente, então você não perde as possíveis rentabilidades dos seus investimentos. E aqui entra a grande pergunta, né? Ah, Murilo, mas quanto que custa isso? Como que é a taxa de juros? Então vamos lá. A taxa de juros começa a partir de 1,29% ao mês, mas deixa eu ser muito sincero aqui com você, tá? Essa taxa aqui, ela não é uma taxa barata no sentido absoluto, mas quando você compara com outras alternativas dentro do mercado, isso pode fazer muito mais sentido, tá? Só para você ter uma ideia, quando nós falamos sobre empréstimo pessoal, estamos falando aí de uma taxa de 6 a 15% ao mês. Um cheque especial chega a 10% ao mês. E no cartão de crédito rotativo, que é um dos juros mais altos que existe, passa muito mais, tá? Então, 1,29% ao mês comparado com essas opções, de fato, é um crédito mais barato, tá? E obviamente você tem que pensar da seguinte maneira: você está pagando juros, mas os seus investimentos vão continuar rendendo. Então, na prática, o seu custo real pode ser menor ainda, tá? Se você for abater os juros que você está ganhando vindo dos seus investimentos sobre os juros que você vai pagar desse crédito aí com garantia. E deixa eu te trazer aqui também alguns exemplos práticos de algumas situações que o crédito de garantia pode servir ali como um grande auxílio, vamos dizer assim, tá? A primeira situação, uma emergência médica, né? Vamos supor aqui que você não tem reserva de emergência. Imagina então que você ou alguém da sua família precisa ali de um procedimento médico urgente. Você tem um dinheiro, mas está lá investido em um CDB que ainda não venceu, está focado a médio e longo prazo. Então, se você resgatar, você pode perder uma grande parte da rentabilidade que você conquistou ao longo do tempo. E fazer um empréstimo pessoal, como eu já falei, por inúmeros motivos aqui também, pode não ser a melhor opção, porque você vai pagar um juros muito alto. E aqui que entra o crédito com garantia, porque você consegue esse dinheiro com agilidade e os seus investimentos ainda têm a possibilidade de continuar rendendo. E aí, você só paga uma taxa transparente por esse crédito que você contratou, fechou? Agora vamos trazer aqui uma segunda hipótese, né? Seria o que? Uma oportunidade de negócio, vamos dizer assim. Imagine então que apareceu uma oportunidade boa de você investir em algo. Pode ser ali comprar algo, né, para um estoque, às vezes você tem aí, e com desconto. Você pode ter ali uma oportunidade de investimento também, só que você tem esse dinheiro. Mas novamente, está investido, você não consegue resgatar agora, pelo menos de uma maneira que você não tenha um prejuízo. Então, em vez de você perder essa oportunidade ou perder a possível rentabilidade que você já estava conquistando, você pode utilizar o crédito com garantia de investimentos para aproveitar essa chance aí de investimento que apareceu na sua frente, tá? E trazendo aqui também mais uma situação. Vamos dizer assim que você vai reformar a sua casa, né? Você decidiu fazer aquela reforma, mas o seu dinheiro tá lá no IPCA+, que tá rendendo muito bem, só que é no longo prazo. E você não quer resgatar agora porque está num bom momento de investimento. E novamente você pode contratar esse crédito com garantia para te auxiliar, né? E fazer a reforma aí do jeito que você precisar, sem você resgatar os seus investimentos focando no longo prazo. E obviamente eu vou trazer aqui mais uma situação que é o quê? Você evitar vendas em momentos ruins. Imagina que você tem um tesouro direto e o mercado ali está numa marcação a mercado negativa. Se você vender agora, você vai vender com prejuízo. Mas nesse exato momento, às vezes você precisa ainda de dinheiro, né? De um recurso. E novamente, com crédito garantia ali de investimentos pode te ajudar a você passar por esse momento. E lembrando que os seus títulos continuam lá investido tudo bonitinho, esperando uma recuperação. Então vocês viram que tem inúmeros momentos que você pode aproveitar dessa ferramenta na sua vida financeira. Mas eu vou trazer aqui também para você quando não faz sentido, tá? Só para a gente ficar bem alinhado aqui. A primeira coisa é não faz sentido quando você vai ter gasto supérfluo, né? Ou consumo desnecessário. Eu acho que isso aqui é muito óbvio. Ou então, quando você pode resgatar os seus investimentos sem perder a rentabilidade. Então, se você pode resgatar e aí você tem uma reserva de emergência, então aqui já fica muito mais tranquilo. Ou então, uma opção que não é viável, obviamente, é quando você não consegue pagar de volta. Então nunca se endivide, principalmente em relação a crédito, a empréstimo, ou cartão de crédito, o que é que seja, sem que você consiga pagar essa dívida que você está adquirindo. E, pelo amor de Deus, não pegue esse dinheiro também para fazer investimento de alto risco, como day trade, criptomoeda e por aí vai. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Porque você tem que lembrar que o crédito com garantia, ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela tem que ser utilizada
aplicada no momento certo e da forma certa e sempre alinhada com seus objetivos e a realidade de cada um, fechou? Então nunca se esqueça disso, pelo amor de Deus, porque eu não quero você pegando dinheiro emprestado, colocando seu investimento como garantia e aí você vai comprar Bitcoin ou você vai fazer day trade e perdeu a grana e não quero que aconteça isso com você. E trazendo aqui alguns detalhes também sobre essa ferramenta que você precisa saber. Quando a gente fala que seus investimentos ficam bloqueados, eu quero que você entenda isso daqui de uma maneira mais detalhada. Porque enquanto você está com crédito ali ativo, seus investimentos que você utilizou como garantia, de fato eles ficam um pouco travados ali. Mas o que isso significa? Significa que você não pode movimentar ou resgatar esse dinheiro. Então você não consegue de fato movimentar ele até você quitar esse crédito, tá? Mas preste muita atenção. Bloqueado, travado não significa que ele parou de render. Não, ele tá rendendo ainda, tá? Tá trabalhando para você, buscando rentabilidade. Ele só não pode ser movido, né? Resgatado. É esse aqui, tá? Agora, tem outra coisa aqui que você precisa se atentar também, que você pode fazer uma quitação antecipada. Como que isso funciona? Se você quiser quitar esse crédito antes do prazo, você tem esse caminho. E nesse caso aqui, você ainda tem um desconto no valor da operação que você adquiriu ali, que você vai pagar menos juros, tá? Então, como você vai estar quitando agora e não passou o tempo aí, que é onde os juros vai correr, você quitando o quanto antes, menos juros você paga. Isso é muito importante, porque no final acaba sobrando mais dinheiro no seu bolso. E falando aqui do terceiro ponto, que são os valores transparentes, que eu já mencionei aqui, mas é bom bater nessa tecla, que é o quê? Desde o começo, quando você vai contratar, você sabe exatamente quanto que você vai pagar. Não tem nenhuma pegadinha, tá? Porque o cálculo, ele é muito simples. É o valor que você contratou, né, que você pegou emprestado, mais os juros pré-fixado e também o IOF, que é um imposto aí, né, que sempre tem imposto sobre operações financeiras, tá? Mas é muito simples de entender. E o quarto passo aqui seria todo esse processo é no digital. Como assim, Murilo? Tudo é feito pelo aplicativo da Rico. Você não precisa ir em agência e você não precisa também ficar ligando para ninguém, tá? É tudo diretamente aí, ó, no seu, é que meu celular tá gravando, tá? Mas é tudo no celular, é sem complicação nenhuma. Então, resumindo tudo isso aqui para você, o crédito com garantia de investimentos dentro da Rico pode ser de fato ali uma boa forma de você obter crédito utilizando os seus investimentos dentro da própria Rico como garantia, sem você precisar mexer nele, tá? Quais são as vantagens? Primeiro, o seu dinheiro é liberado com agilidade. Segundo, os seus investimentos têm a possibilidade de continuar rendendo. Terceiro, juros a partir de 1,29% ao mês, que é mais barato comparado aí os créditos, empréstimos mais tradicionais que a gente acaba encontrando no mercado. Quarto, flexibilidade no pagamento, tá? E quinto, o processo é 100% digital. Mas você não pode se esquecer também dos cuidados em relação a isso tudo, que é o quê? Você tem que utilizar isso só numa necessidade real, não para um consumo desnecessário. E você tem que ter a certeza que você consegue pagar esse empréstimo de volta, que está de acordo com a sua realidade financeira e com as suas necessidades, tá? E também você tem que sempre comparar e analisar. Porque às vezes contratar um empréstimo, sei lá, pessoal tradicional ou resgatar o seu dinheiro investido pode fazer mais sentido, tá? Então, antes de contratar, faz essa análise aí com muito cuidado. E obviamente, sempre leia aí os termos antes de contratar. E se você já é cliente Rico e tem investimentos lá dentro, você pode acessar essa funcionalidade diretamente pelo aplicativo. É só você entrar ali na área de crédito e fazer uma simulação, fechou? E se você ainda não é cliente, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir sua conta gratuitamente, tá? E lembrando que lá dentro você não encontra só a questão do crédito com garantia, mas também outras inúmeras vantagens que só a Rico oferece, como opções ali de investimentos, conta digital integrada e muito mais, inclusive até cartão de crédito também, tá? E olha, vou deixar aqui também um recado muito importante, tá? Que você precisa ter a sua reserva de emergência, porque às vezes vai evitar de você pegar esse crédito ou qualquer outro crédito no mercado, tá? Porque a reserva de emergência salva muito a nossa vida financeira. Eu falo que, pô, a reserva de emergência já salvou minha vida inúmeras vezes. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal também, que toda semana tem vídeo novo pra você, fechou? Tamo junto e foco nas notas.